Abomino Lutero, detesto Calvino. Amaldiçoo todos os hereges, não quero ter nada em comum com eles, porque não falam nem ouvem retamente, e não possuem a única regra da fé verdadeira, proposta pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Essa é parte da profissão de fé de São Pedro Canísio, grande apóstolo da Contra-Reforma. Nós já falamos sobre Lutero, hoje vamos falar sobre Calvino. For nearly 30 years, he labored here in Geneva, firstly establishing a church that adhered to the morality of the Bible, and then for the advancement of the Reformation throughout Europe. His life as a public leader was not faultless, nor were his doctrines free from error, but he was instrumental in advancing truths that were of special importance and maintaining the principles of Protestantism against the errors of Rome. Sometimes you can learn a lot about someone by what their enemies say about them at their death. Pope Pius IV said of John Calvin, "The strength of that heretic Calvin consisted in this, that money never had the slightest charm for him. If I had such servants, my dominion would extend from sea to sea." O livre-arbítrio, de maneira alguma, coloca em descrédito a soberania de Deus, ao contrário do calvinismo determinante, que faz a soberania de Deus uma tirania opressora. Enfim, existem inúmeros argumentos para continuar rebatendo essas lorotas calvinistas, mas esse povo são extremamente sectários, são seguidores de homens, discípulos, não de Cristo, mas são discípulos de Calvino. Seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes, este é o canal Resistência Apologética. Um texto das Escrituras diz o seguinte em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então nós vemos aqui um texto falando sobre armas espirituais, né? Que as nossas armas não são carnais, mas destrói argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra aqui está dizendo sobre as questões do conhecimento da Bíblia, ou seja, o conhecimento de Deus. Se levantam muitos hoje no século 21 para querer desacreditar as argumentações bíblicas. Nesse vídeo nós estaremos tratando sobre os espantalhos católicos e também arminianos, sobre a questão de Miguel de Servetos e Calvino, né? E o que as seitas declaram sobre este momento histórico que aconteceu ali em Genebra, ok? No início da Reforma Protestante. Vivemos uma era, senhores e senhoras, onde você não pode confiar em quase nada, né? Tanto é que você vê uma revista super interessante como essa daqui, dizendo que nós vivemos na era da mentira, certo? Que nunca se mentiu tanto como se mente hoje, no século 21.
Você pega livros seculares, livros didáticos, como este aqui, por exemplo, né? A Terra Global, Brasil e Geral, uma história geral e do Brasil. Você tem aqui uma declaração sobre a Reforma Protestante. Você tem aqui na página 160, você tem aqui uma declaração que é interessante dentro daquilo que nós estamos trazendo para os senhores. Diz aqui sobre a Reforma Calvinista, página 160 deste livro didático aqui. Diz de 541 a 560, Calvino governou a cidade de Suíça, Genebra, submetendo seus moradores a um governo que mesclava política e religião. Entre as atitudes condenadas pelo calvinismo estava o jogo, o culto às imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas e joias. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Serveto, que foi queimado vivo por negar o pecado original. Temos aqui então uma mistura de verdades e mentiras, né? Nós temos aqui dizendo que Calvino governou a cidade de Suíça, de Genebra, de 1541 a 1560. Calvino não governou. Quem governou foi o Pequeno Conselho e o Conselho dos 200. Foram governos, certo, que em dados momentos respeitavam a igreja cristã e em dados momentos não respeitavam a igreja protestante. Tá? Eram formados por libertinos, pessoas que não tinham nenhum tipo de comprometimento com a verdade bíblica. Então, são fake news, tá, históricos, dizendo que Calvino governou. E aqui que eram condenadas pelo calvinismo, o jogo, cultos de imagem, quem descumprisse era duramente punido, certo? Quem olha aqui pensa que então, a partir do momento que você leu tudo aqui, o contexto, que Calvino era um ditador em Genebra, tá? O que não é verdade. Calvino nem cidadão genebrino ele era. Essa que é a verdade. Ele foi conquistar a sua cidadania no final da sua vida. Então temos aqui mais um fake news. Existiam punições, é verdade, dentro de Genebra. Algumas realmente se excederam, tá? Mas nada de envolvimento com o que nós vamos ver aí nesses dois vídeos que nós trataremos sobre os espantalhos que são realizados aí pelos católicos romanos e pelos apologistas e também por alguns também defensores do arminianismo. Bem, nós vimos na introdução deste vídeo uma declaração de um canal católico romano onde eles amam bastante, né, pessoal? Os reformadores, né? Lutero e John Calvino, né? Dá para perceber pelas declarações aí, né? Depois nós vimos em seguida uma declaração do Papa Pio VI falando sobre John Calvino, que ele gostaria, olha só que contradição, né? Ele gostaria de ter aí pelo menos aí uns calvinos aí para poder governar de mar a mar o seu reino, porque já que Calvino não era desonesto, não tinha amor pelo dinheiro, ele gostaria de pessoas assim. E depois, por último, nós vemos uma declaração de um arminiano declarando que os monergistas são sectários e não são discípulos de Cristo, mas são discípulos de Calvino. Então são esses espantalhos que nós escutamos aí pelas redes sociais, tá bom? Evidentemente que não são todos os arminianos que pensam assim e nem todo católico romano, né, compartilha também as ideias de São Pedro Canísio, né? Aquele santo católico que era conhecido como o martelo dos hereges, que é citado ali no começo do vídeo por aquele canal católico. Embora que ele, né, e muitos católicos gostariam de mandar assim para a fogueira, né, se pudessem, os protestantes, como fizeram de fato inúmeras vezes na França e outras regiões, tá bom? Porém, mesmo que o Concílio Vaticano II tenha mudado sua postura em lidar com os protestantes, a verdade é que existe dentro do catolicismo uma ala de católicos, né, que não concordam com o Concílio Vaticano II, que acha que o Concílio Vaticano II é uma heresia, tá? Porque a igreja tem que ser firme, punho firme ainda contra os hereges, ok?
Então eles não seguem os pensamentos do Vaticano II, aí, que se tornou mais ecumênico, tal, como a mentalidade aí também de muitos protestantes, né, se tornaram meio que ecumênicos, tal, infelizmente. Nesta introdução, eu só queria ilustrar que entre o ódio e o amor, na verdade, existem muitas declarações que não correspondem à verdade histórica e teológica dos protestantes, tá bom? Então é bom a gente sempre frisar essas coisas para a pessoa entender um pouquinho essas questões. Eu também vou deixar aqui embaixo na sinopse ou no final do vídeo os vídeos também que tratam sobre essa questão que tem por título Miguel Serveto, Calvino e Estado, né, desconstruindo mitos sobre os reformadores protestantes. Tá? É uma série muito interessante, tanto para católicos como para arminianos, para não religiosos, para observar o que aconteceu de fato sobre essa questão lá em Genebra, naquele período, sobre Miguel de Serveto. Interessante que, embora por muitos sites, livros e escritos de apologetas católicos haja muita inverdade sobre o reformador John Calvino, nós não vemos os defensores do catolicismo, por exemplo, tecerem críticas a São Tomás de Aquino, tá bom? Então, nós temos aí várias declarações, né, de São Tomás de Aquino, que é considerado aí o maior teólogo, ele e Agostinho, como os grandes teólogos da Igreja Católica Romana. E quando nós começamos a ver documentos da Igreja Católica, né, como por exemplo a questão da justificação da Inquisição. Você sabe que São Tomás de Aquino teceu uma teologia se os hereges deveriam ou não ser tolerados. Então você pega aqui, por exemplo, aqui documentos da Igreja Cristã, página 218 a seguir, você vê algumas declarações tenebrosas aqui, né? Se aqueles que voltam da heresia devem ser recebidos de novo na igreja. Se a pessoa se arrependesse e abandonasse a heresia, que segundo eles o que era heresia para a Igreja Católica era ser um protestante, por exemplo. Então se você se arrependesse, então você era libertado da pena de morte, conforme a página 220, que os hereges então eles eram condenados à pena de morte, conforme a Suma Teológica 2, que 11, artigo 3, o trato com os hereges. Então, se você dá uma surfada, né, pela internet, tá, você vai perceber, e também pelo YouTube, que você vai ver vários vídeos condenando, né, veemente, tanto por arminianos como por católicos, a questão de João Calvino e Serveto, dizendo até que foi João Calvino que realmente lacrou ali, condenou a fogueira, foi ele que determinou a Miguel de Serveto ir para a fogueira. Porém, quando você observa pelas redes sociais, você não vê vídeos, tanto de arminianos como de católicos, condenando essa teologia de Tomás de Aquino. Interessante isso daí, né? Bastante interessante e bastante triste de ver também, né? Então eu tenho essa série que eu disse para vocês aí, temos essa série de 2 vídeos que tem por título Miguel de Serveto, Calvino e Estado, né, que você vai achar aqui neste canal, tá? Que é os mitos sobre os reformadores protestantes, que eu deixarei aí na sinopse desse vídeo, onde apresentamos as falácias que são perpetuadas tanto nos escritos dos católicos, como infelizmente também em livros dos arminianos, né? Há inúmeros escritos que circulam pela internet de uma maneira falaciosa sobre a questão de Calvino e Miguel de Serveto. Porém, vimos como o governo, né, através desses vídeos que eu citei, vimos que foi o governo de Genebra, na ocasião, que era um governo apóstata, não comprometido com qualquer tipo de verdade bíblica, mas eles que levaram, realmente sentenciaram Miguel de Serveto à fogueira, tá? Porém, algo que devemos observar nesses estudos históricos é que, com Calvino ou não,
a reforma seguiria o seu curso. Tá? Nós, que somos teólogos reformados, não dependemos de John Calvino ou Lutero. Dependemos da Bíblia e do Espírito Santo para nos conduzir à verdade. Evidente que Calvino, Lutero e tantos reformadores deixaram o seu legado em livros escritos que continuamos a ler hoje no século XXI, tá? Mas a reforma seguiria o seu curso de outra forma, mas seguiria o seu curso porque entendemos que é um mover do Espírito Santo para nos livrar do semipelagianismo e do pelagianismo romano. Tá? Então, os nossos opositores intelectuais usam este caso de Miguel de Serveto e Calvino para fazer um ataque ad hominem à pessoa de John Calvino e ao seu legado, achando assim que nós estamos preocupados com esses ataques que eles fornecem na internet ou em livros ou em vídeos. Não estamos nem aí com isso. Eu só estou aqui fazendo um vídeo mostrando realidades históricas. Eu não sou advogado de John Calvino, tá? Nem idólatra de John Calvino. Ah, John Calvino está acima de tudo. Não, negativo. Agora, alguns por desconhecimento e outros por desonestidade mesmo, né, fazem esses espantalhos. Por isso que o título desse vídeo é Espantalhos, né? Algo que não é verdadeiro, sobre a pessoa dos reformadores. E neste caso, gostaria de dizer que existe uma diferença entre um ataque ad hominem, que é um ataque à pessoa, tá? Que frequentemente fazem os católicos, seus escritos, tá? E também os arminianos, infelizmente, tá? E existe uma diferença de argumente as veracundiamim, ou seja, uma diferença é que existe o ad hominem, que é um ataque à pessoa, e existe também este outro argumento que é o apelo à autoridade. Nós, protestantes, não apelamos para a autoridade de John Calvino. Seus escritos não são inspirados. Os seus erros não dizem nada para nós. Ele poderia ter sido até um ditador em Genebra ou tivesse matado várias pessoas. Isso não diz nada para nós. Nós nos debruçamos perante as Escrituras. Tá? É as Escrituras que norteiam a verdade, não é John Calvino, não é Lutero, não é Busser, não é Wesley, não é o seu pastor presidente. Tá? É as Escrituras. Então, os protestantes não recorrem à pessoa de Calvino, aliás, usando argumentos usado como um apelo à autoridade. Não, nós não usamos isso. Tá? As pessoas dizem isso porque fazem espantalhos. Entendemos que Lutero e Calvino foram vasos de barro nas mãos do Deus Todo-Poderoso, mas não vemos neles figuras de profetas ou algo parecido. Não temos idolatria a esses personagens, apenas se lê os seus escritos e aquilo que for teologicamente aceito, comparado com as Escrituras, então nós aceitamos. Okay? Diante de tudo isso, a gente deve perceber que existe muitos espantalhos perpetuados aí pela internet, né, pessoal? E diferente também de Roma, não temos santos para reverenciar, tá? São Calvino, São Lutero, tá? Nós só reverenciamos e adoramos a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que os protestantes sabem é que estamos falando de decisões erradas que pode acontecer com qualquer um de nós. Um pastor, você que é pastor, você pode ter uma decisão errada também. Ou seja, Calvino errou por testemunhar contra Serveto, se é que ele errou por testemunhar contra um herege que fazia livros contra a doutrina bíblica da Trindade, né? Porém, se eu e você vivêssemos ali naquele século XVI, de repente, né, nós também testemunharíamos contra Miguel de Serveto ou qualquer outro que se levantasse contra a doutrina bíblica ortodoxa, verdadeira, tá? Agora, na posição de John Calvino, que não era nem um cidadão, e nem um governador, e nem um comandante de Genebra, tá? A gente não sabe se eu e você faríamos a mesma coisa, testemunhasse contra Miguel de Serveto. Tá? O que é importante saber é que, embora Calvino ele tenha avisado por cartas, né, a Miguel de Serveto que não
não viesse a Genebra, porque ele seria morto por heresias. Assim mesmo, Serveto ele ignorou os avisos e veio a esta cidade protestante. Serveto já estava sentenciado à fogueira pela Igreja Católica, ele ia morrer de qualquer forma, de fogueira pela Igreja Católica, a não ser se ele vivesse fugindo pela Europa, tentando escapar da Igreja Católica, dos romanistas, tá? Agora, o resultado é que o julgamento de Miguel de Serveto surpreendeu até João Calvino, que não esperava que aquele governo de Genebra ia condenar Miguel de Serveto à fogueira, tá? E por ele não ser um cidadão genebrino, João Calvino, ele tentou, né, opinar lá para que eles pudessem dar uma pena mais branda para ele, se pode dizer que é mais branda, vai morrer de qualquer jeito, né, decapitado, por exemplo, mas eles não quiseram nem ouvir João Calvino, entendeu? Eles, se marcaram, eles colocavam até João Calvino na fogueira, ó, fica quieto aí, entendeu? Porque nós não gostamos nem de você, entendeu? Bem, procuramos, pessoal, em nossos vídeos ser o mais honesto possível, evitando fake news históricos, falácias ou espantalhos. Afinal, o que mais existe, né, tem muita abundância, esse tipo de coisa, no século XXI aí, pelas redes sociais, através de livros e tudo mais. Mas o que não falta hoje na internet são artigos virulentos, né, contra o reformador de segunda geração, que foi João Calvino, e em tons sensacionalistas atribuem várias atrocidades que, na verdade, em muitos casos são fake news, né, históricos. Veja, por exemplo, essa declaração. Ele matou 57 pessoas, baniu 76, confiscou a propriedade de inimigos políticos e teológicos, tomou o poder mediante a revolta pública e despotismo, governou com punho de ferro. Este Galius, aquele francês, foi a primeira referência a ele nos livros e registros oficiais de Genebra, mas o seu nome era Jean Calvin, um incrível advogado, teólogo estelar, um tirano e um assassino. Opa! Olha aí, declarações que a gente vê pelas redes sociais, tá? Esse artigo aí foi apresentado por um historiador, né, Alderi Souza de Matos, mostrando que isso aí é um artigo falacioso, tá? Então, são essas coisas que perpetuam não só sobre João Calvino, mas sobre vários personagens, sobre muitas pessoas, se trazem notícias que não são verdadeiras de vários personagens. Isso é muito perigoso, né? Então, João Calvino tem um artigo chamado João Calvino e a Disciplina em Genebra, um retrato paradoxal, onde Alderi Souza de Campos mostra realmente o que aconteceu em Genebra, punições e tudo mais. Você deve procurar, é muito bom esse artigo. Ele refuta esses inúmeros fake news teológicos, históricos, que perpetuam pelas redes sociais sobre a questão de Miguel de Serveto e Calvino. Outros livros de historiadores, né, como por exemplo Eard de Carnes, né? Por exemplo, você tem aqui um livro da Vida Nova, tá? Onde também até, né, você vê aí arminianos e distorcendo os fatos também, né? Dizendo como aqui, por exemplo, nessa edição, na página 254, essas penalidades se configuraram severas demais, quando 28 pessoas foram executadas e 76 exiladas em 1546. Por questionar a doutrina da Trindade, Servetos foi executado em 553. Embora não se justifiquem tais atos, deve-se lembrar que o povo de então cria que estava seguindo a religião do Estado e que a desobediência deveria ser punida com a morte. Esta convicção era compartilhada por protestantes e católicos. Hoje, algumas das normas de Calvino seriam consideradas como injustificadas interferências na vida particular. E depois fala sobre o legado que deixou João Calvino. Você vê que os números destoam. Aqui você tem 28 pessoas que foram executadas e 76 exiladas. Por isso que eu acho que o artigo do historiador Alderi é muito pertinente, muito importante, porque para você chegar aos verdadeiros números, né, nestas questões, tá? E olha que nós estamos falando aqui de um livro, né, que ele foi membro, né, em vida da Academia Americana de História,
Você entende? Bem, iremos apresentar as declarações das seitas quando afirmam que foi João Calvino que matou Miguel de Serveto. E no próximo vídeo, no vídeo 2, veremos as declarações que provam justamente o contrário, que foi Calvino testemunhar contra Servetos, mas não seria ele que deu a sentença de morte pela fogueira a Miguel de Serveto, tá? E sim o governo de Genebra. Bem, nesse estudo nós não podemos deixar de ser honestos para com os católicos e também com os arminianos, apresentando algumas declarações do mundo das seitas sobre a questão de João Calvino e Miguel de Serveto, né? Então aprenderemos neste vídeo que as seitas também fazem afirmações falaciosas sobre esse fato histórico, ok? Então, começando aí, pessoal, pelos próprios católicos romanos, né? Diz a Enciclopédia Católica, em inglês, volume 12, de 1911, diz que Miguel de Serveto, que foi condenado por Calvino em Genebra por sua doutrina contra a Trindade, queimado na fogueira. Quem lê isso aqui do livro católico já fala, olha, tá vendo? Foi João Calvino que deu a sentença. Você tem outro, Hans Hunk, que viveu até 2021, um teólogo católico romano. Ele diz, no livro Igreja, página 195, Miguel de Serveto, queimado vivo sob Calvino. Se você for para o Adventismo, você tem o Ian Smith, que viveu até 1903, um teólogo adventista, né? Ele diz o seguinte: um exame do procedimento seguido pela Igreja protestante, em certas ocasiões, o demonstrará melhor. Quando Roma teve o poder, destruiu vastas multidões dos que considerava hereges. A Igreja protestante manifestou o mesmo espírito. Basta citar Miguel de Serveto, queimado pelos protestantes de Genebra, sob a direção de João Calvino. Tá vendo? Olha só. Os dissidentes, durante muito tempo, oprimidos pela Igreja inglesa, os pais puritanos da Nova Inglaterra, enforcando os Quakers e açoitando os batistas, apesar deles, por sua vez, terem fugido da opressão semelhante da Igreja Anglicana. Livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, comentários sobre Apocalipse 14. Erwin Gaine, outro teólogo adventista, diz o seguinte: não queimara Calvino Serveto por suas declarações antitrinitarianas, ou seja, acusando aqui João Calvino da queima pela fogueira, onde ele foi o que mandou, né, Miguel de Serveto para a fogueira. Isso está no livro As Interpretações Arianas e Antitrinitarianas, encontradas na literatura adventista, e a resposta é Ellen White, capítulo 16. A Testemunha de Jeová não poderia ficar de fora, né? O livro O Homem em Busca de Deus, página 322, diz que João Calvino, à esquerda, fez queimar vivo Miguel de Serveto à direita, como herege. Tá vendo? Os Mormons também, né? Eles dizem, através de um dos seus historiadores, né, apóstolo lá, né, James Talmage, que viveu até 1933, esse apóstolo mormon diz que assim vemos Calvino em Genebra, consentindo na queima de Servetos, por haver publicado pareceres que os calvinistas julgavam herético. A Grande Apostasia, página 155. Os espíritas também fazem essas declarações. Leon Denis, que viveu até 1927, sucessor de Kardec, historiador do espiritismo e maçom, ele chega a declarar o seguinte: e para impor tais opiniões e para incutir nos espíritos, Calvino não receou nem ante o emprego da violência, a fogueira, a Serveto, como nela atesta. Cristianismo e Espiritismo, página 75, tá vendo? Então, Calvino usou violência e foi ele que jogou para a fogueira, tá vendo? As seitas, pessoal. Isso daí, as declarações das seitas, não muito diferente das declarações aí que vemos em nossos dias. Os teosofistas, né? Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, ela diz no livro A Doutrina Secreta,
volume 5, página 51. O protestante Calvino que fez queimar vivo a Miguel de Serveto. Tá vendo? Olha aí, ó. Maçons também não poderia ficar de fora, né? Alex de Saint-Ambin, escritor maçom, ele declara o seguinte: 15 anos antes da Confissão Vicenza, em 1531, Miguel de Serveto já estava atacando o dogma da Santíssima Trindade. A revolução, que na época era chamada de Reforma, fez o que sempre fez desde então. Ela devorou seus filhos. Em 27 de outubro de 1553, Calvino queimou vivo este canalha. E para prolongar essa tortura, fez uso de uma pilha de madeiras verdes. Misturando escárnio e ferocidade, ele teve o paciente coroado com uma coroa de palha revestida com enxofre. Então tá aí uma declaração, né, de um maçom de 1862. Tá? Jorge Buarque Lira, outro maçom, também declara no livro Segredo da Maçonaria, página 114, há um trecho que ele diz o seguinte: o governo dos não conformistas foi apoiado pela maçonaria e só perdeu este apoio quando Calvino, que foi um dos mais dedicados personagens desta campanha, cometeu a imprudência de mandar queimar Serveto. Está vendo como é que a história vem através das seitas? Ato que irritou um grande número de seus adeptos, e principalmente os maçons, que olhavam o movimento doutrinador com simpatia. Livro A Maçonaria e o Cristianismo, de 1971, página 56. Os muçulmanos também não poderiam ficar de fora, né, pessoal? Então nós temos aí esse escritor islâmico, Yazid al-Shimouri. As crenças da Igreja Unitária são referidas como unitarismo. Este ramo do cristianismo começou na Reforma, sob líderes como Miguel de Serveto, um teólogo e médico espanhol conhecido em espanhol como Miguel de Servetus, e Fausto Socini, sobrinho de Laenius Socinius, ou Lécio Socini, um reformador religioso italiano. Ambos os homens organizaram este movimento antitrinitário, por causa do qual foram submetidos a uma grande perseguição por outros cristãos. Para escapar do impiedoso Tribunal Católico da Inquisição, Serveto teve que fugir para Lyon, onde editou as obras de geografia de Ptolomeu, e para Paris, onde estudou medicina. Ele foi preso por ordem da Inquisição, mas escapou e foi para a Itália, onde foi preso por ordem de João Calvino, julgado e queimado vivo na fogueira. Tá vendo aí, pessoal? Então as seitas, elas distorcem os fatos, não somente os católicos e os livros arminianos, para a gente ser bem honesto com eles, né? Ok? Agora, não podemos, em toda essa história, dizer que Calvino não errou, que ele errou, evidentemente, tá? Agora, as seitas dizem que Calvino é que sentenciou Serveto à fogueira, mas a verdade é que Calvino participou do processo que matou Miguel de Serveto. Alguns podem dizer, dá na mesma. Agora, nós estamos levantando questões históricas, o que aconteceu e o que não aconteceu, tá? Então não se pode, por exemplo, isentar o João Calvino do seu erro, tá? Ele escreveu várias cartas alertando: olha, Miguel de Serveto, não venha para Genebra, que o dia que você vier, esse monstro de 3 cabeças que você ensina aí, que é a Trindade, isso é heresia, e você vai pagar, entendeu? Com a sua vida, você não venha para cá. Mas ele veio, tentou a sorte, testou o sistema, né? Escapando dos católicos. Agora, veja bem, ele foi descoberto dentro da igreja de Saint-Pierre, certo? Dentro de Genebra. Ele foi descoberto ali e ele foi entregue para o governo de Genebra. Calvino teve influência, sim, ou seja, ele apresentou provas que ele era um herege, tá? Não que Calvino não quisesse ele vivo, Calvino não queria ele vivo, essa que é a verdade. Ele já tinha alertado ele,
você é um herege, você tem escrevido várias coisas contra a fé cristã, tá? Tá sendo insuportável seus escritos. Agora, o que acontece? Ele denunciou Serveto, ele foi preso, certo? E agora, Calvino não queria que ele morresse daquela forma. Mas, naquela ocasião, nós vemos que o governo de Genebra era totalmente contra João Calvino. Tá? Embora ele tenha participado da morte de Servetos, ele não foi o que martelou como seria a morte deste senhor chamado Miguel de Servetos. Tá? Então, isso daí tinha sido debatido pelo pequeno conselho da cidade, e a gente fala que ele errou, né? João Calvino errou. Eu já disse, né? De repente, eu e você poderíamos também ter errado. João Calvino poderia ter entregado totalmente esse cidadão lá para o governo e vocês se virem. Só que João Calvino tinha um certo receio também, porque ele poderia, como era um governo libertino, Miguel de Serveto poderia ser liberto e ficar livre pela cidade. E se o governo, naquela ocasião, tivesse decretado que ele pudesse ficar livre ali em Genebra, ele ia disseminar as suas heresias no momento onde a reforma protestante estava começando a crescer, tá? Estava crescendo, tá? Então, justo naquele momento inicial, né? João Calvino viu isso com uma gravidade muito grande, né? Alguns pastores que receberam o nome de reformadores cometeram inúmeros erros, tá? No caso de Zwinglio, por exemplo, ele morreu em uma guerra, né? Houveram atitudes erradas, né? Mas segundo a história, o próprio Silas Daniel, né, ele diz que é desonesto, né, julgar esses homens com as lentes contemporâneas, no livro A Sedução das Novas Teologias, livro arminiano, tá bom? Ele disse, segundo Silas Daniel, que devemos olhar para a Bíblia e ver que os heróis da fé erraram bastante também. E nem por isso nós vamos deixar de ler, por exemplo, os escritos do rei Davi, por exemplo, né? Só para citar um exemplo. Existe um livro também chamado Homens da Bíblia e seus erros. O que podemos aprender com eles para não cometermos as mesmas falhas, da editora God Books, escrito por Jorge Henrique Barros, onde mostra que inúmeros servos de Deus, praticamente todos, deixaram marcas, rastros terríveis dentro das Escrituras. Né? Mas nem por isso a Bíblia é falsa, a Bíblia não é verdadeira. Muito pelo contrário, ela apresenta os erros, diferente das literaturas pagãs, que escondem os erros dos reis, daqueles que eram aclamados pelo povo. Entende? Então, quando nós lemos no livro, por exemplo, Que Amor é Este, de David Hahn, né, diz lá na página 17 um grande fake histórico, né, que João Calvino era o Papa de Genebra. Quem lê aquilo acredita 100%, tá? Mas não é somente este fato, tá, de as pessoas dizerem que João Calvino foi um assassino, um ditador, que são distorcidos na vida de João Calvino. Alguns estudiosos questionam se ele acreditava, por exemplo, na expiação definida, uma doutrina que não se tornou totalmente clara até o século XVII, quando foi atacada pelos arminianos, tá bom? Entretanto, não há dúvida de que Calvino acreditava que a morte de Cristo na cruz cumpriu de fato o que foi destinada a fazer, a redenção dos eleitos. Mas você tem aí livros com vários fake news históricos desse daí, tá bom? Também não há dúvida de que ele sustentava a eficácia da graça de Deus sobre o chamado eficaz do Espírito de Deus. Em todos os pontos da sua teologia, Calvino insistia que a salvação é um dom da graça divina e não uma conquista do esforço humano, que nem ensinava Roma. Entende? Então, o objetivo da teologia de Calvino e dos reformadores era exaltar a Deus através da soberania absoluta de Deus, para glorificar por sua graça soberana. Sua própria dependência da soberania de Deus
é talvez melhor expressada em sua famosa oração, quando ele diz que, quando me lembro de que não pertenço a mim mesmo, ofereço meu coração, apresentando como um sacrifício ao Senhor. Então, Calvino, né, e aquilo que chamam de calvinismo, vieram a exercer uma influência profunda sobre a cidade de Genebra e depois pela Europa e depois pelo mundo, principalmente também nos Estados Unidos. Então essa influência não veio por meio de coerção, tá? Como às vezes se pensa, mas por persuasão, que é diferente, tá? Então, John Calvino deixou um legado que muitos querem, através de ataque ad hominem, acabar com esse legado ou fazer com que pessoas não leiam seus escritos. O historiador e teólogo Alistair McGrath, de Oxford, ele escreve o seguinte: Calvino não era um ditador de Genebra que governava a população com mão de ferro. Ele não foi sequer cidadão de Genebra em todo o tempo em que lá ficou, tendo assim seu acesso à autoridade política negado. Sua condição era simplesmente de um pastor, que não estava em posição de ditar ordens às autoridades magistradas que administravam a cidade. De fato, essas autoridades retiveram até o fim o direito de demitir Calvino, mesmo tendo optado por não exercer esse direito. Como membro do consistório, ele era certamente capaz de fazer representações à magistratura em nome dos ministros, representações que, porém, eram ignoradas com frequência. A influência de Calvino sobre Genebra consistia, em última análise, não em sua posição jurídica formal, que era insignificante, mas em sua autoridade pessoal considerável como pregador e pastor. Essa era a sua função em Genebra, ok? Então, estamos desfazendo mais alguns espantalhos perpetuados por aí. No vídeo número 2, iremos ver alguns pontos interessantes na literatura católica sobre essa questão de hereges e até Miguel de Serveto novamente, em fatos interessantes. Isso fica para o próximo vídeo. Fique na paz e Deus abençoe grandemente a vossa vida. Amém.